Essa é a primeira sessão de acupuntura da Ritinha. Ela é uma pincherzinha muito boazinha, de 7 anos de idade. Ela tá com um problema de redução do espaço intervertebral ali embaixo, L4, L5, sacral, bem nessa parte baixa. O resto da coluninha dela aqui, principalmente torácica, tá tudo bem bonitinho. Ela perdeu os movimentos das perninhas de trás, tem 5 dias, porém eu tô falando aqui pra tutora dela que, ó, ela movimenta, ela está com parestesia de membros, não paralisia. O que significa isso? Ela está com uma fraqueza dos membros posteriores, mas ela não está paralisada totalmente. Poderia ficar, se a senhora realmente tivesse, por exemplo, demorado a vir ou não ter achado um acupunturista, algo assim. Porque eu tenho até outros vídeos no canal que, em relação a cirurgia de coluna, nós temos vários fatores também para orientar. Mesmo o animalzinho sendo jovem, que não é mais o caso dela, já tem 7 aninhos, então ela já está entrando, né, para a fase velhinha, entrando. Mas ela está muito bem, ó, tá com a massa muscular, sem perda muscular, enfim, uma avaliação boa, cardíaca, o olhinho ali tá legal, perfusão sanguínea também, enfim. Mas os animaizinhos jovens, eles podem fazer a cirurgia quando eles têm um problema na coluna. Porém, muitos tutores já reconhecem, tanto por informações aí, ou por serem já, né, médicos, enfim, ou não, até serem leigos, mas eles reconhecem o perigo anestésico e cirúrgico, certo? E eles também, muitas das vezes, os tutores já têm uma vida mais natural, então eles já preconizam procurar um acupunturista, um fisioterapeuta, para não precisarem colocar o bichinho deles na mesa de cirurgia, ok? E no caso da Ritinha, que ela já tem 7 aninhos e eu tenho um vídeo até recente no canal, olha como não dói, falando sobre isso. No caso da Ritinha, ela já é um bichinho que já está entrando na terceira idade, e muitos cirurgiões experientes, ou seja, né, que visam realmente o benefício da profissão para os animais, eles não colocam um bichinho já entrando nesse processo de senilidade na mesa de cirurgia, porque eles são prudentes. Claro que não são todos os profissionais. Eu tive uma experiência agora com o Nick, vocês podem ver o vídeo do Nick. O Nick tem aproximadamente essa idade também. O doutor que faz cirurgia aqui na região não colocou, indicou ele para acupuntura. Ele rompeu ligamentos do joelho. Tudo bem, um joelho só. Nós já conseguimos na segunda sessão colocar, na primeira, na verdade, ele já fez 3. Fazer o Nick apoiar a patinha no chão de novo. Sem cirurgia, com acupuntura. Por quê? Controle de dor e de inflamação. Se o bichinho não sente dor, ele fica confiante para voltar a fazer aquele movimento mais ou menos normal. É claro que um bichinho velhinho nunca vai fazer um movimento 100% igual quando tinha 1 ano de idade. Mas para quê? Para conferir saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ou seja, nós temos esses 2 fatores de fazer ou não cirurgias, procurar ou não a acupuntura, cirurgia versus acupuntura e fisioterapia, enfim. Pela questão de tanto dos tutores já terem a consciência de não submeter ao risco anestésico e cirúrgico, quanto também de muitos profissionais aí que são, tem muita ética, muito profissionalismo e mandam pra gente pelo bichinho já ter um risco muito maior na cirurgia devido à idade, ou enfim, arritmias cardíacas e etc, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, a Ritinha, ela tem uma diminuição do espaço intervertebral nessa região aqui de baixo. Então, voltando aqui nas informações, nós temos 2 fatores principais do bichinho parar de andar, ficar com fraqueza nas pernas por problema de diminuição intervertebral, do espaço intervertebral, ou problemas articulares também, que são o quê? 50% genético e 50% adquirido, tá? A questão da Ritinha, né, que a tutora dela tá falando, tá relatando aqui pra gente, é que ele já tem, né, os avós da Ritinha, eles tiveram, né, os avós da Ritinha, os pais, e por um pequeno descuido, não é verdade, que acontece, houve um cruzamento de consanguinidade, certo?
E assim, claro que a gente não pode afirmar que é isso, que normalmente dão outros problemas, né, nos órgãos internos, essa questão da consanguinidade. Porém, os animaizinhos, né, você vê até os pincherzinhos, eles já são todos muito pequenininhos. Qualquer sobrecarga maior que reduza ali o espaço entre as vértebras pode ocasionar algo assim. E o que eu queria focar, mesmo sabendo dessa questão da consanguinidade, é os 50% adquirido. O que significa isso? A grande maioria dos meus pacientes, eles cursam com esses problemas de articulação ou coluna devido ao chão liso, que mesmo a gente comprando chão que dizem que é antiderrapante, é liso para animais. É difícil a gente achar um chão, um solo, como é que chama? Um piso, né? Realmente antiderrapante para o coxim, essas almofadinhas pretinhas dos animais. Então, os bichinhos acabam que, ainda mais o pincherzinho, né? Corre pra cá, corre pra lá, muita alegria, né? E aí derrapa aqui, derrapa ali, derrapa aí 5, 10 vezes ao dia, enfim, né? Ou mais. E também a questão de subir e descer obstáculos como cama, sofá e escada. Quando eles descem, eles derrapam naquele chão. E quando as patinhas da frente, por exemplo. E quando eles sobem, dá uma derrapada nas patinhas de trás também, porque não tem aderência para subir. E não deveriam nem subir e descer obstáculos, mas a gente colocou eles para dentro da nossa casa. É uma realidade hoje em dia, né? Antigamente eles ficavam mais num chão grosso, numa grama, no quintal, né? Então tudo na vida é o yin e o yang, é o equilíbrio, né? Tem os prós e os contras. E no caso para um pincher, que é um bichinho pequenininho, qualquer obstáculo vai ser um grande obstáculo, muito mais do que um bichão grandão, né? Enfim, então nós temos isso. 50% adquirido, tá? E 50% genético. Mas a Ritinha, pela minha avaliação aqui neuromotora, tá bem em relação a parestesia de membros posteriores. Ou seja, ela tá com uma fraqueza de membros posteriores e não está com uma paralisia total. E não está com contratura dos membros posteriores, ou seja, não está com contratura de tendão, porque às vezes acontece, ainda mais nessas épocas do frio, e quando o bichinho fica muitos dias paralisado. A perninha ou fica espástica, ou pode ficar dobradinha. Ela não tá, ela tá com uma mobilidade, mas ela não me deixa mover a patinha de uma maneira totalmente totalmente livre. Por quê? Ela está apenas com fraqueza mesmo na perninha. Ela consegue responder às próprias patinhas dela, tá bom? Isso é muito bom. Isso já é um bom começo, tá? Nós conseguimos reabilitar, eu tô dizendo do meu trabalho, em média 70% dos animais. Eu acredito que por essa avaliação, eu tô bem confiante em relação à Ritinha. Claro que, né, a gente sempre tem que falar para as pessoas que às vezes não têm, né, um certo nível de informação, de entendimento. Biologia, essa frase é clássica, não é matemática. Matemática, 2 mais 2 são 4. Biologia, nós fazemos toda a estimulação neural da acupuntura, porém, a individualidade biológica vai responder. Mas nós sabemos aí, né, tanto com os vídeos quanto com os humanos que fazem acupuntura também, os bichinhos, que nós temos respostas incríveis, tá? Primeiro aqui eu vou focar localmente. Depois vai haver mudanças de pontos aí pra gente fazer controle de dor e tudo mais. A técnica que eu gostaria de usar hoje é a moxa bustão. A senhora conhece? Conheço. É um bastão de Artemisia vulgaris e Artemisia sinensis, primordialmente, né, importada aí da China. Uhum. E essa erva é anti-inflamatória e analgésica. Além de fazer uma boa, a gente vai dar pra gente ver aí e analisar até mesmo com a moxa, a resposta das perninhas, a resposta neuromotora da Ritinha. Antes disso, eu gostaria até de explicar para a senhora, para ficar registrado em vídeo, justamente para a senhora, para o seu marido e tudo mais, que a acupuntura, vocês sabem que eu sempre falo isso em todos os vídeos de primeiro atendimento, eu preciso explicar, por mais que a pessoa, né, já tenha feito acupuntura, já tenha visto os benefícios, já saiba,
eu preciso explicar o que é acupuntura. A acupuntura, então, é uma modulação do sistema nervoso central, lá no cérebro. A gente não está atuando, praticamente, não é só aqui, local, que a gente está atuando. Tem a questão local? Tem. A gente está colocando agulhinha, vamos fazer a moxa local, fazer vasodilatação e tudo mais. Mas o primordial da acupuntura é a modulação do sistema nervoso central. Por quê? Há décadas atrás, né, e há milênios atrás, já pesquisavam-se múmias pelo planeta inteiro, que tinham marcas em locais específicos. Hoje eu estou, acho que até explicando de uma forma mais aprofundada. Marcas em locais específicos, porque a gente tem várias técnicas de acupuntura. Antigamente, a moja, a gente queimava a pele. Ainda existem essas técnicas. A gente fazia sangria, né? Eu ainda utilizo em alguns casos para humanos. Ventosa terapia, que marca a pele também, e etc. Então, eles viram nessas múmias que existiam alguns pontos que eram, vamos dizer assim, no mesmo lugar anatômico de todas elas, e começaram a pesquisar e viram que esses eram os pontos de acupuntura, né? Isso a gente vê que é uma técnica milenar chinesa, porém muito moderna, porque já tem comprovação científica há décadas, inclusive já faz parte das práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Enfim. Então, nós temos, houve aí um estudo, né, ao longo de vários anos, que nós temos pontos específicos na pele que não têm a mesma carga elétrica do que outros. Nós temos os pontos de acupuntura na pele e os não pontos de acupuntura, certo? E até mesmo em mestrado, em doutorado que a gente faz, a gente sempre pesquisa isso. A atuação de 10 agulhas, que é a acupuntura chinesa, normalmente são 10 agulhas a colocação em não pontos, não dá efeito. Em pontos, temos efeitos dependendo da combinação de pontos, certo? Então, esses pontos de acupuntura, eles têm fibras nervosas livres, têm complexo de Golgi, têm mais vascularização, eles têm várias peculiaridades diferentes, anatômicas e químicas. Então, nós puncionamos e por essas fibras nervosas livres serem livres, e antigamente se achava que elas não serviam para nada, elas servem para quê? Para fazer a estimulação direta no sistema nervoso central. Por isso que elas são livres. Elas são como se fossem fios desencapados. Então a gente estimula aquele fiozinho desencapado, ele não tinha nada para fazer ali, ele faz o quê? Entra pelos nervos, né? Essa ramificação nervosa que desce do cérebro para ramificar os órgãos internos e a musculatura esquelética, então ele e vai para o cérebro. E cada ponto tem um benefício de 3 a 5 coisas, dependendo. Estimulação de Qi, que é a energia, essa eletricidade, tá? Cientificamente comprovada, nada etéreo. A estimulação de Xue, que a gente tem que estudar um pouco chinês, que é o quê? O sangue. Enfim, nós temos os meridianos, que correspondem a cada órgão interno, por exemplo, meridiano da bexiga, meridiano do pulmão, meridiano, enfim, do coração, do pericárdio. E cada um desses órgãos é correspondente com uma patologia, com uma emoção. Enfim, é uma coisa bem complexa, né? Por isso que a acupuntura, isso é pós-graduação. Ou seja, então nós estamos estimulando pontos corretos, a gente tem que escolher uma combinação de pontos única para cada paciente, para cada patologia, porque as terapias, as práticas holísticas, o holismo significa isso, analisar o indivíduo como um todo e com as suas peculiaridades, porque ninguém é igual a ninguém. É a questão da matemática 2 mais 2 ser 4 e da biologia é a individualidade biológica. O bichinho pode vir aqui com o mesmo problema, aparentemente, que na verdade nunca é o mesmo problema. Diminuição do espaço intervertebral. Porém, a minha escolha de pontos de um bichinho para o outro, por isso que a gente faz várias perguntas, fala bastante, completamente diferente a escolha de pontos de um animalzinho para o outro. Porque o corpo é semelhante, mas tem muita peculiaridade e muita diferença, tá? Então, a gente vai estimular essa fibra e vai fazer um feedback direto ao sistema nervoso central. O feedback seria essa estimulação. Tudo bem, mas e aí? Chegando lá no sistema nervoso central, essa informação dessa combinação de 10 pontos que eu estou mandando aí a informação para ele, da ritinha, o que esse sistema nervoso central vai fazer? Aí que tá. Por isso que a acupuntura é o suprassumo da medicina moderna e vai ser cada vez mais. Até mesmo depois disso tudo que está ocorrendo com a gente, né? A gente vê que os medicamentos são bons,
Muitas das vezes é necessário, mas muitas das vezes também não é tão necessário assim. E nós queremos um imediatismo de postergação dos sinais e sintomas, que é o quê? Empurrar para frente. Porém, não trata a raiz do problema. Um medicamento, que é um fármaco, uma droga, sempre, vamos dizer assim, né, na maioria das vezes, ele vai mascarar um problema, por exemplo, de dor e inflamação, porém pode gerar outros, que são as contraindicações e os efeitos colaterais. E não vai tratar a raiz do problema. Essa é a diferença das práticas integrativas e complementares, que já são comprovadas cientificamente, não só como a acupuntura, mas como a fitoterapia, a aromaterapia, o laser que eu vou fazer depois, a cristaloterapia, o reiki e etc. Que vocês têm aí esse conteúdo em outros vídeos aí do canal. Então, o que o cérebro da Ritinha está fazendo nesse momento? Eu digo que a acupuntura é um treinamento do sistema nervoso central do paciente. A gente não cura. Segundo Hipócrates, o pai da medicina, o corpo se cura sozinho. A gente só estimula os pontos corretos, certo? Então, o cérebro da Ritinha estará sendo treinado a secretar substâncias endógenas, ou seja, substâncias que ela mesma, nós também temos dentro de nós. Dentro. Que substâncias são essas? Várias substâncias para aumentar a imunidade, interleucinas, os neurotransmissores, né, que são aí principalmente serotonina estimulada, que é o hormônio do prazer, endorfina também, dopamina, em detrimento de, até minha tese de mestrado foi sobre isso, diminuição de níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. O que causa o aumento dos níveis de cortisol no organismo? Dor crônica, ou seja, se o bichinho, a pessoa está com uma dor crônica, aumenta os níveis de cortisol dentro do organismo. E o cortisol é um hormônio do estresse, que tem vários efeitos deletérios, que tem vários efeitos que prejudicam o organismo, prejudica a imunidade, enfim. E também causam ainda mais radicais livres, que tem a ver com metástases, com cânceres, com tumores. Então, a acupuntura, vamos lá, de maneira ordenada, como eu gosto de dizer, ela tem 5 benefícios. Primeiramente, controle de dor, analgésica, controle de dor. Segundo, anti-inflamatória, controle de inflamação. Quando nós temos uma diminuição, por exemplo, no caso da Ritinha, de espaço intervertebral, é uma aguinha, é um pequeno edema, é uma pequena inflamação que está comprimindo o nervinho dela, para ela não conseguir mexer a perninha direitinho. Então, nós vamos desfazer esse edema anti-inflamatório. Terceiro, fomento de interleucinas no cérebro. A gente vai aumentar os soldadinhos do corpo. Por isso serve para várias doenças, porque aumenta a imunidade. Que doença nós não precisamos aumentar a nossa própria imunidade? Acho que apenas doenças autoimunes, que aí a gente não deve aumentar a imunidade. Fora isso, todas elas, certo? Quarto benefício, esse aumento de neurotransmissores benéficos, que são o quê? A serotonina, a dopamina, a endorfina, entre outros, que eu havia falado. E a diminuição dos neurotransmissores maléficos, como o cortisol. E o quinto e último benefício, a reabilitação. Então, esses são os 5 benefícios da acupuntura. Por isso, ela é o suprassumo da medicina milenar e moderna. Porque nós podemos aí até diminuir medicamentos. Olha só, o bichinho fica relaxado. É bom a gente até ver bichinhos mais nervosos, que aí eles relaxam, as pessoas também. A moxa é super relaxante. E promove esses 5 benefícios, tá? Então, essa é a explicação de como a acupuntura atua no organismo. Então, a gente vai fazer hoje a acupuntura. Eu vou passar um colírio para ela, homeopático também. Porque ela tá com uma pequena perda da visão. E eu vou passar aí uma fitoterapia para a senhora, de dor e inflamação, só para a gente conseguir ajudar ela nesse primeiro momento em casa. E também nós iremos conseguir, posteriormente, com todo esse controle neural, fazer movimentações com ela, de maneira correta, num tapete emborrachado. E nós começaremos a fazer massagens, massoterapia, acupressão, que é uma massagem nos pontos de acupuntura, que eu vou ensinar, e movimentações de extensão, flexão,
e alongamento, adução e abdução. Para quê? Para que a gente consiga esquentar e aumentar o aporte sanguíneo ali na questão da musculatura, na parte articular, e aquecendo esse local. O que acontece? A gente faz a quimiotaxia de mais substâncias anti-inflamatórias e analgésicas. E aí a Ritinha vai ter maior qualidade de vida, tá bom? Okay. E eu vou te explicar também o meu protocolo próprio de acupuntura. O meu protocolo próprio de acupuntura nós fazemos, se a pessoa puder, é claro, 4 sessões, uma vez por semana, e o bichinho melhorando, que é para quê? É o treinamento. Então a gente costuma começar uma vez por semana. Eu não mantenho meus animais uma vez por semana. Nós conseguimos reduzir os custos e continuar treinando o sistema nervoso central uma vez a cada 15 dias, após essas 4 semanas seguidas. Claro, a gente sempre ajuda. O pessoal sabe aí que eu ajudo ONGs, ajudo várias instituições. E negócios de trabalho para o popular também. Quando a pessoa não pode, a gente faz 2 sessões, uma seguida da outra, e depois já começa no 15 em 15 dias, fazendo o quê? Potencializando com técnicas associadas, né? Com técnicas associadas. E aí eu me comprometo de potencializar. Mas quando a gente pode, quando a pessoa pode, é bom a gente fazer 4 sessões diretas e depois passar para quinzenal. E depois passar para uma vez por mês, que é uma manutenção. E no caso, também com a prática clínica de acupuntura em animais, vamos dizer assim agora, eu costumo não dar alta mais para os meus animais. Por quê? Quando eu dava alta, que foi como eu aprendi, na verdade, mas olha só, a questão do aprender, pós-graduação, mestrado e depois ter a prática clínica é completamente diferente, a gente tem que ponderar essas questões. Depois da prática clínica, eu comecei a visualizar que depois de alguns meses, 5, 7 meses, o tutor retornava com o bichinho começando a parar de andar novamente. Por quê? Nós não estamos trocando uma vértebra e colocando uma prótese ali para que ela nunca, e nem isso não tem garantia, de que ela nunca mais vai ter aquela compressão de nervos pelo edema. Não. Ou seja, aquele probleminha está ali. A gente só está treinando o organismo dela a desfazer a inflamação sozinho. Então eles voltavam com um problema parecido, ou com o mesmo problema, tendo recaídas. Então, hoje em dia, na época do frio, principalmente, que o frio piora as dores articulares e os edemas, vocês podem sentir aí tanto por vocês, né? A gente mesmo sente. Na época do frio, eu peço para o bichinho vir fazer uma vez por mês a sessão de acupuntura e mantendo as massagens, né? O tutor diariamente, tudo. Na época do calor, a gente pode passar até para uma vez a cada 2 meses, dependendo de todo o comprometimento e tudo mais, tá? Enfim. É assim que eu gosto de trabalhar. Claro que muitas pessoas gostam de pagar para ver. Acham que a gente está querendo, mesmo não acreditando na minha verdade, que eu mostro a minha verdade, eu tento fazer isso em vídeos também, enfim. E até de ajudar e tudo. E falam assim, não, ela tá falando isso que é para ela manter o paciente ali. Tudo bem, mas aí muitos já confiam no meu trabalho porque viram realmente que aconteceu. E aí começam a retornar e falam, é verdade, você tem razão. É uma coisa que vai acontecer, certo? Basicamente é isso.